Começa agora o Agora Pode com mais um convidado especial e hoje o tema são vendas. Mas antes de falar sobre as vendas em si, a gente vai falar sobre esse convidado, que é o Felipe Grotti, Ele que é especialista em vendas há quase 20 anos, que é diretor, dono e representante da que é dono da empresa FBF Representações. Felipe, muito obrigada pela sua participação no Agora Pode, aqui na Quadricast. Também, antes de deixar você falar um pouquinho, Marcelo Duarte, diretor da Maestro Comunicação e também sócio aqui da Quadricast. Também aqui especialista em vendas há mais de 20 anos, né, Marcelo? Vamos bater um papo bem legal. Felipe, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Legal, eu que agradeço o convite de vocês, de estar aqui. É um prazer conhecer vocês. E eu não posso deixar de começar falando que você apresentou a minha empresa, a FBF Representações Comerciais, o maior escritório de representação comercial da América Latina. Entendeu? Esse é o escritório que a gente está vendendo. Como um bom vendedor, a gente tem que fazer um bom pitch de venda da nossa empresa. Né? Vocês entenderam o processo? É isso aí. E você falou que eu vou contar um pouco da minha história. Depois de falar de vendas, eu acho que vai ser difícil falar tudo em um vídeo só. A gente tenta compactar para as pessoas entenderem. Você não é sorocabano, mas está em Sorocaba já tem uns bons anos. Eu quero que você conte essa história até chegar, né, às vendas. Legal. Como que foi? Bom, eu vou tentar iniciar, né, lá do começo, mas tentando ser mais rápido para não ficar pesado. Mas eu acho que a história a gente conta do que a gente lembra, né, as coisas que marcaram a nossa vida. E se eu fosse falar o que me marcou, né, eu me lembro de com 8 para 9 anos, meus pais se separaram e a gente foi morar na praia, né, foi morar eu, minha mãe e meu irmão. E isso me trouxe uma coisa imediata de ter que começar a trabalhar. Então eu comecei a trabalhar com 8 para 9 anos e me trouxe maturidade. Não é aquela coisa que a pessoa fala, que dó. Não, foi a minha vida, né? Então eu comecei a trabalhar com 8 para 9, morei na praia até os 15 anos de idade. A gente morou em Itanhaém. Delícia. Caissara. E eu trabalhei lá, sempre trabalhei em padaria, trabalhei de limpar quintal. Então as casas de veraneio, o que eu fazia? O pessoal deixava a casa e eu limpava o quintal da pessoa, para quando a pessoa viesse, estava tudo limpo. Então eu trabalhei em padaria, fui empacotador de supermercado. Eu trabalhei todo o tempo, assim, com 10 anos eu comprei minha primeira bicicleta, uma coisa que marcou para mim. Eu comprei uma bicicleta zero com meu dinheiro, porque a gente não tinha uma situação confortável. E uma coisa que me marca muito também dessa época é que eu estava fazendo pacote de mercado e tinha outras crianças que faziam também, molecada, tudo. E a diferença era que eles pegavam o dinheiro da caixinha e iam pro fliperama. E eu terminava o dia, entrava no supermercado e fazia compra para levar para minha casa. Isso com 9 anos. E aí são coisas que já vêm com a gente, né? Não tem alguém que minha mãe não falava para mim, olha, você vai fazer isso e você... Não, são coisas que estão com a gente mesmo, né? Enfim, eu adoro a minha infância, não tenho nada a reclamar da minha infância, eu vivi muito bem. E aí eu vim para Sorocaba com a minha mãe, eu tinha 15 para 16 anos, tinha passado por uma curta temporada em Bauru, eu e minha mãe a gente foi morar em Bauru por 6 meses antes de vir para cá. Nesse período eu trabalhei em uma pizzaria de chapeiro, fazia lanche, porque eu trabalhei em padaria, então eu tinha essa experiência. Quando a gente veio para Sorocaba, eu fui procurar emprego de pizzaiolo. E eu nunca tinha feito uma pizza na minha vida. Minha nossa. Eu só tinha trabalhado numa pizzaria. E aí, só que eu vi o pizzaiolo lá eu achava super legal. Falei, nossa, cara, e ele era o cara, tal, e ganhava bem. Pois bem, chega o Felipe aqui e começa a rodar as pizzarias. A gente, só para complementar, a gente morou por uns 20 dias num pensionato aí, minha mãe. Porque a gente tinha vendido a casa da praia, não tinha ainda comprado nada, então a gente ficou num pensionato. E eu arrumei um emprego na pizzaria no mesmo dia que eu entrei em Sorocaba. Eu cheguei aqui, eu comecei a rodar as pizzarias. Na segunda pizzaria que eu entrei, ali na Rua Florença, na Rua Aparecida, a pizzaria chamava Florença. O dono falou, você é pizzaiolo? Eu falei, sou. Então volta aqui às 6 da tarde e fazer um teste.
Aí, tá bom. Chega eu lá fazer o teste, cara, não saiu nada, né? Ele me deu uma massa, eu não fiz nada. Ele falou, faz o seguinte, vai pra cozinha, tem um monte de louça pra lavar, tal. Eu fui, todo tranquilo. Se passaram 2 anos depois de estar lá, trabalhando lá, e aí virei pizzaiolo de verdade, aprendi essa pizza, o dono me falou, sabe por que a gente contratou? Porque eu e o meu sócio, ficou impressionado com a sua cara de pau de falar que era pizzaiolo. Então eles falaram o seguinte, Felipe, ele falou pro sócio, né? Eu preciso contratar esse cara, porque a vontade é tão grande que não tem como a pessoa falar que era pizzaiolo. E aí, enfim, aprendi toda uma profissão lá que por muito tempo permeou toda a estrutura, né, a receita da minha família. De pizzaiolo, nesse meio tempo eu conheci a minha amada e linda esposa Fernanda Grotti. A gente foi morar junto com uma pizza e uma Coca-Cola e um colchão, né? E eu tinha 17 para 18 anos. Nossa, jovem. É. E aí, nessa mudança, né, de realmente constituir uma família, eu falei, não, eu preciso ter um veículo. Então eu falei, eu preciso comprar uma moto. Aí, como que eu vou pagar a moto? Não dava para pagar. Aí os motoboys falavam assim, não, você compra a moto e você vai arrumar um emprego tranquilo de motoboy. Pois bem, comprei uma moto. No primeiro dia eu saí procurar emprego, não consegui nada. Porque as agências, né, de motoboy perguntavam, você conhece tal coisa? Eu falei, cara, eu não conhecia nada. Até porque eu não era sorocabano, né? Agora eu me sinto sorocabano. E tô voltando no segundo dia, paro em um estabelecimento, uma gráfica e pergunto, vocês estão precisando de motoboy? Aí o rapaz falou, não. Na frente tinha, né, ainda tem uma assistência técnica de ferramentas, se chama PowerTech. E aí eu atravessei lá e perguntei a mesma coisa. A irmã do dono falou, você não acredita? Ontem nós estávamos comentando que a gente precisava contratar um motoboy, só que a gente não tem assim nada definido e tal. O meu irmão não está aqui agora. Você pode fazer uma entrega enquanto isso ele já volta, a gente conversa? Eu falei, claro. Desci na casa da minha sogra, peguei uma mochila da Hello Kitty e coloquei ferramenta e eles mandaram na Look. Aí eu não sabia onde era a Look. Fui perguntar. Resumindo, eu demorei 4 horas para fazer uma entrega. Que não tinha Google, viu, gente? Que não tinha net, Google, não tinha nada. Nada disso. A irmã do dono falou assim, cara, ela ficou preocupada, ela achou que tinha acontecido alguma coisa comigo, né? E, pois bem, aí eu arrumei esse emprego, então eu tinha 2 empregos. Eu era motoboy de dia, eu trabalhava até as 3 da tarde lá, e à noite eu ia para a pizzaria. E assim foi uma jornada de bons anos, mas essa empresa me abriu uma porta que foi as vendas, né? Então, aí começa a minha história nas vendas, né? Essa empresa de manutenção de ferramentas também vendia algumas ferramentas, e eu comecei a me encantar com tudo aquilo, comecei a aprender, virei mecânico de ferramenta, aprendi a fazer tudo que podia, e o mundo de vendas entrou na minha vida e nunca mais saiu, graças a Deus. Tudo que eu conquistei até hoje na minha vida, criei meu filho, tudo através das vendas, né? E eu amo vendas, e muitas pessoas hoje conversam comigo e acham que eu sou um vendedor nato, e eu nessa época não sabia nada de vendas. Eu era uma pessoa de uma comunicação muito baixa, mas com muita força de vontade. A cara de pau era grande. Isso já era uma especialidade. Porque era natural, né? Porque tudo que você contou aí foi a cara de pau, a cara e a coragem, vai lá e seja o que Deus quiser, né? Mas venda não é cara de pau. E aí, hoje que eu comecei, então, o primeiro livro que mudou a minha vida, e se eu puder transbordar na vida de alguém aqui hoje, talvez, é um livro antigo, mas foi o livro Quem Mexeu no Meu Queijo. Oh. Esse livro me remoeu por dentro, foi um soco no meu estômago. E dali para diante eu nunca mais parei de ler. Então a literatura de vendas é uma coisa que eu consumo muito, há muito tempo. Vídeos, palestras. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 multinacionais na área técnica, comercial, porque eu sempre me destaquei. Eu fui jogado de uma certa forma para a área técnica por ter conhecimento técnico de assistência técnica. Só que eu me destaquei muito nessa área porque eu era técnico vendedor. E normalmente o técnico é muito técnico. Sim. E o vendedor não é nada técnico. Então a gente brinca na área comercial que o técnico estraga a venda. Porque ele é muito técnico. Ele fala para você o que você não precisava escutar.
Razão então, 100%. Razão 100%. Então, por exemplo, né, eu me lembro de ter perdido uma boa venda nessa minha trajetória de um posto de gasolina que estava abrindo e eu fui vender o compressor, o elevador, eu ia vender toda a estrutura para aquele posto. E estava 90% fechado. E aí eu chamei o técnico da indústria para poder auxiliar no final, pois ele fez 2 perguntas para o dono que acabou a venda. Ele falou assim, como que você fez a rede de ar comprimido? O dono falou, subterrâneo. Ele falou, a pior coisa que você fez foi fazer isso. Isso não funciona. Então o cliente já tinha feito, né? Então o técnico ali não precisava expor aquilo e eu perdi a venda, claro, porque o técnico foi totalmente técnico ali. Você poderia fazer isso, a gente coloca como uma boa venda, se fosse uma consultoria para o que fazer, né? Mas aquilo já estava feito, então você não pode machucar a pessoa que já fez. Seria como se fosse aquele seu amigo que comprou aquele carro, você fala, meu Deus, você comprou esse carro? É horrível. Mas ele já comprou o carro, né? Então se ele te perguntar antes que carro eu devo comprar, você pode abordar ele de uma forma diferente. Né? Já comprado o negócio, não tem que fazer mais. E nessa trajetória inteira, né, eu tive essa vantagem aí de ter técnica, né, e o comercial junto, então eu me destaquei. Nas 2 empresas eu passei na área técnica, na última eu fui gerente nacional da equipe técnica, é uma empresa americana, então eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos fazer vários cursos pela empresa, aprendi muitas coisas que foram me amadurecendo e como um bom comercial, eu continuo em aprendizado sempre. Então eu estou sempre aprendendo, todo dia, nesse bate-papo aqui que a gente está fazendo, a gente aprende muito, sim, né? Sim. E isso é o maravilhoso das vendas. Mas eu gostaria, e é um projeto, tá? Transbordar mais na vida das pessoas com o conhecimento de vendas. Porque a venda pode mudar a vida de uma pessoa totalmente, tá? É uma profissão que ela é um pouco ridicularizada, né? No sentido de que as pessoas têm uma tendência de falar que não deu certo em nada, virou vendedor. Ou às vezes a pessoa fala, olha, minha equipe de vendas é péssima, eles não são preparados, né? Então existe uma força muito Sim. grande para isso, né? E eu entendo que a gente tem que melhorar o conteúdo das pessoas. Então, por que eu me considero uma pessoa de sucesso nas vendas? Porque eu estudo vendas e continuo estudando vendas. Então as pessoas elas acham que as coisas acontecem naturalmente, mas nada acontece naturalmente, né? Se você pegar a história de qualquer pessoa, tem uma história por trás. É que a gente descobre, às vezes, no momento que já está terminando aquela história, né? Mas tem todo um processo. As pessoas esquecem, até o Marcelo também pode falar sobre isso, que a venda, na verdade, eles acham que você tá entregando um produto ou um serviço, né? De certa forma, no final. Mas a venda, ela começa a partir do momento que você conhece a pessoa, né? Você vende a sua imagem, você vende... né, o seu comportamento, Exato. De certa forma, acaba tudo sendo uma venda. Se você for pensar no contexto, é Exatamente. isso. A diferença é que algumas pessoas são remuneradas diretamente por isso e outras indiretamente por isso. Né? Quando você trabalha numa empresa com o seu chefe, você tem que vender o seu trabalho. Exatamente. Você tem que estar falando, olha, eu fiz, tá, olha que legal. Olha, no meu meio, você falou de uma coisa bem bacana. Eu lido com o pessoal de compras, né, praticamente o tempo todo, proprietário, comprador, né? E eu sempre falo para alguns amigos, né, que viraram amigos, né, os clientes viram amigos, que estão, né, como compradores, eu falo o seguinte, você tem que mostrar para o dono da empresa as economias que você fez na compra, a redução que você fez. Então você negocia comigo para comprar melhor, mas não mostra. Então isso eu aprendi muito com a americana, a gente tem que mostrar o que está fazendo, o resultado tem que ser mostrado para que a pessoa dê valor para isso, porque senão parece que é natural, né? Se você não mostra, tá tudo certo e vai acontecendo. Então, é um pouco de comunicação e resultado. Exato. É isso, Marcelo? Exatamente. Não, escutando um pouco a história, né, do Felipe. Até que demorou pouco, né? 2 horas eu fiquei mais ou menos. Apenas um dia inteiro. Acho que não terminou ainda. Não. Mas... é só um pedacinho. Eu vejo assim, né? Eu ouvindo sua história, recordando um pouco da minha, a gente vê, assim, não é que pode ser um padrão, né? Mas as pessoas hoje, considerando as pessoas de vendas,
com o sucesso, elas foram conduzidas a isso. Então, sempre teve uma motivação maior que fez você exceder ali uma situação do cotidiano para você poder chegar naquilo, né? No seu caso, né? Vou tentar resumir, mas acho que foi o amor pela sua esposa. Exato. Né? Pelo meu filho maravilhoso também. Exatamente. Bruno Grotti. Mas aquela motivação que você teve lá, preciso ter outro emprego, né? Então, a gente percebe isso. O querer mais, né? O querer uma vida melhor, querer uma situação melhor, é o que me motiva. Exatamente, tá? né? Então, e trazendo hoje, né? E talvez a gente tenha um grande desafio, né, Felipe, pela frente, porque realmente, né? Agora parece que está mudando um pouco, mas as vendas, o profissional de vendas, ele sempre foi muito, assim, discriminado, né? Você falou aí da questão da impopularidade do... Exatamente. Não tem o que fazer, vai ser vendedor. Não tem o que fazer, vai ser vendedor. Era comum antigamente as mães, né, ir nas empresas pedir emprego para os filhos, né, e chegava, meu filho, tem uma vaga aí para o meu filho, pode ser qualquer coisa, inclusive vendedor. Inclusive vendedor, né? Ou seja, se não tiver alguma coisa abaixo, talvez, do pessoal da limpeza, ele pode até ser vendedor, que ele precisa trabalhar. Então, existe essa discriminação, né? E eu acho que pessoas como nós, né? E você, principalmente, tem um belo conteúdo, devia começar a pensar na formação. Né? Você tem ideia disso na sua cabeça, você usou um termo que eu gosto muito, que é transbordar, né? Se você puder nos adiantar também, existe algum projeto seu para poder levar, através da sua história, né, conduzir as pessoas a realmente terem um olhar mais específico para essa profissão? Né? Levantar uma bandeira, né? Exatamente, como você disse, é a única profissão que eu acho que você pode determinar o seu salário, né? Não existe qualquer outra profissão que, talvez médico, que pode de repente prever que ele vai ter o salário, mas ele vai ter que trabalhar mas ele 200. Tem que ser um bom vendedor. Exatamente. Os médicos que têm sucesso são bons vendedores. Porque a maioria dos profissionais liberais, na verdade. Todos os liberais eles têm que ser bons vendedores, né? De uma certa forma empreendedor junto com vendedor, que a gente vai falar um pouco daqui a pouco de empreendedorismo, que é onde você começa a saltar um pouco mais só do vender, porque quando a gente fala de salário, de potencial de ganho, ele muda o jogo quando você pode ser mais empreendedor do que somente vender uma coisa limitada, né? Mas realmente o céu é o limite e não é na palavra mesmo, e a gente consegue tudo que a gente quer conquistar. A diferença é que tem pessoas que não querem conquistar por achar que não merecem aquilo ou por acharem que é muito difícil de conseguir aquilo. Então, eu diria que não existe limite mesmo para aquele limite que você quer. Então, isso que é o complicado das vendas. Existem bons vendedores, e só voltando, que você me fez uma pergunta e eu não respondi, né? Se existe alguma coisa, né? Eu já fui para outro lado. É suspense. É suspense. Não, mas eu tenho como eu comentei, né, eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa, eu já dei palestras de venda, mas é alguma coisa mais direcionado para virar algo profissional. Ainda hoje eu não tenho esse projeto desenhado, mas ele tem aqui comigo. Eu tenho lá o meu canal do YouTube, que eu já estou transbordando de alguma forma esse podcast, né, e videocast, né? Ele é uma forma de transbordar o conhecimento, porque quando a gente mostra a nossa história, a gente dá autoridade para que a pessoa possa também fazer aquilo. A gente mostra o que tem possibilidade, né? Porque a gente só olha e fala assim, aquele cara com certeza ele teve uma vida maravilhosa, o pai dele deve ter ajudado ele e tal, e não é isso. E quando você começa a descobrir a história das pessoas, a maioria das pessoas, Marcelo, tem uma história muito bacana. Sabe? Não é desmérito nenhum você ter uma família boa e ter continuado prosperando. Não é desmérito. Mas a maioria das pessoas que tem uma história muito de sucesso não tiveram uma vida muito maravilhosa, de uma família que amparou, que bancou, que fez tudo. Quando você começa a falar com pessoas de sucesso, você vai ver isso. Inclusive, fica uma dica de um belo livro que chama A Lei do Triunfo, de Napoleão Hill, que ele estudou mais de 500 mega empresários, os mais bem-sucedidos da época, né? Andrew Carnegie
contratou ele para poder escrever esse livro, e é um livro de cabeceira de cama para mim, e também mudou minha vida, tá? Também é um dos livros que vieram dando aquele soco no estômago, alguma palavra, alguma frase, alguma coisa que muda o jogo, a forma com que você enxerga, né, as coisas, né? Mas é isso, eu acho que eu tenho sim essa vontade de fazer algo para transbordar mais para as pessoas na área comercial. E inclusive aqui, gente, nossos estúdios aqui da Quadricast, há possibilidades, viu? Ainda não é nada definido, mas vamos dar um spoiler aí, que pode ser que vocês tenham aí um especialista em vendas. O pessoal tá querendo me vender aqui alguma coisa. Especialista em vendas falando como você pode vender melhor. Não só isso, né, Felipe? O vender melhor, na verdade, é você ultrapassar os seus limites, às vezes olhar além daquilo que você está acostumado, habituado, que a sua rotina te consome, ali você não consegue enxergar. Aí a pessoa te fala uma coisa, como você falou, que leu, que mudou sua vida, e fala, pô, mas... Era isso. Caramba, tão simples, eu não estava enxergando, né? Eu não estava conseguindo ver. E acho que falar de vendas dá pra gente ficar aqui por semanas. Não, eu vou falar só mais pode ser que a gente fale mais, mas uma coisa que eu não queria deixar passar. Pode falar. Que vendas também tem uma outra coisa que as pessoas acham que é alguma coisa que você vai enganar a pessoa. Que para você vender você precisa... Não, é o contrário. Você vende muito mais quando você vende como se fosse para você. Então, eu trato os meus clientes como sócios. Então, eu me coloco como sócio de cada cliente. Porque hoje eu atuo vendendo muito mais para o varejista, né? Então, eu falo sócio porque ele é um CNPJ. Meu cliente é um CNPJ, mas eu me coloco como sócio dele. Então, eu vou fazer o melhor para minha empresa. Eu vou fazer o melhor para mim. Então, eu sempre faço o melhor dentro do que eu posso fazer, né? Fazer o melhor com o que você tem, até que você tenha possibilidades maiores de fazer melhor, né? Quem fala isso é o... Eu esqueço o nome dele. Ele fala muito como o Leandro Carnal. O Cortella. Eu adoro aquela frase, né? Que eu não sei se eu falei corretamente, mas faça com o que você tem agora o melhor, até que você possa ter condições melhores para fazer melhor. É isso. Você faz o melhor que você pode fazer naquele momento. É isso. É isso. Então, assim, se preocupar com o próximo. Isso está tudo nesses livros aí, né? Que o sucesso está em você fazer pro próximo, não para você. E aí, consequentemente, vem para você em forma de bons resultados, porque a vantagem da área comercial também, bem feita, é que existem poucas pessoas que têm essa visão. Então, quando você faz algo diferente, você se destaca. Eu tenho um cliente que ele brinca o seguinte, que ele fala, Felipinho, você é tão sortudo que os caras são tão ruins que você fica bom. Ele brinca comigo. Ele é muito brincalhão e ele me falou isso tirando sarro, mas acaba sendo uma verdade. Eu não estou tirando o meu mérito. Mas é que as pessoas não se especializam nas vendas. Você faz curso de contabilidade, você faz curso de finanças, faz curso de RH, sim, mas ninguém faz curso de vendas. A pessoa simplesmente entra na loja e fala, você vai começar a ser vendedor hoje. Então esse universo é tão pobre no sentido de ensino, sim, que quando você faz nada muito sofisticado, você já sai na frente e acaba se destacando e por isso que é muito legal, mas era melhor que tivesse muito mais pessoas fazendo melhor, porque aí empurra a gente para frente. Você tem sempre que... Aqui fica uma chave aqui de sucesso em vendas, é estar com pessoas melhores. Com quem que você está andando? Com as pessoas que você está... a média das pessoas que a gente anda, né? A gente tem livros que colocam isso, que você fica melhor. Então, eu sempre procuro quem são os melhores vendedores. Eu estou sempre perto desses caras e aprendo toda hora. Quanto maior a concorrência, mais você vai se alinhar ou tentar superar aquela concorrência. Exato. Se não tem concorrência, você acostuma, fica ali. A hora que você vê, surge uma mega ali do seu lado e acaba com você. Então, ou você acompanha devagarzinho, ou você tá fadado. Quando vê, a Uber já tá aí, né? É isso. Que já tá quase acabando. Daqui a pouco aparece outra coisa que... Já veio e já tá indo embora. Que leva embora. Então, se a gente não tiver isso para poder, né, puxar para frente... Mas eu acho que sempre vai ter o vendedor. Sempre. Por mais que tenha um negócio que faça você
se alimentar através de um chip. Alguém tem que vender o chip. O cara vai ter que vender. Isso Exato. que é o mais... É o contato humano, né, magnífico, gente? né? Aí eu vou puxar a passagem pro meu lado aqui, na área da comunicação. É o lado humano. É o lado humano. Né? As pessoas gostam de pessoas, gostam de estar em sociedade, gostam de estar umas com as outras. Não importa o que você esteja vendendo ou fazendo, você gosta de outras pessoas. Então fica outra chave. Então. Olá. Já que você falou, você me conheceu há pouco tempo. Exato. Né? Pouquíssimo tempo mesmo. Né? Algumas horas, a gente pode tá, falar? gente? Algumas horas, né? Algumas horas. O Marcelo já conhece há mais tempo, mas Sim, você sim. foi poucas horas. Se amanhã eu vier aqui vender para você seguro de vida, seguro veicular, qualquer coisa que eu quiser vender para você tá muito mais fácil. Ah, com certeza. Porque você me conhece. Então as pessoas gostam de comprar das pessoas que elas conhecem. Sim. Então fica uma dica que as pessoas querem vender sem nem mesmo ter um relacionamento com as pessoas. Então, e aí ficou sempre uma dúvida, né? Mas como você cria o relacionamento a partir de um atendimento de uma loja de sapato? Eu falo que assim, um vendedor de sapatos pode criar relacionamento. É só ele atender muito bem e no final da visita ele pegar o seu WhatsApp. E por quê? Como pegar o WhatsApp, né? Então eu falo que vou te mandar ótimas ofertas que aparecem às vezes que a gente não pode postar nas redes sociais. Você quer passar seu WhatsApp para eu poder te passar essas promoções? Naturalmente você vai me dar seu número de WhatsApp. E aí eu crio um canal de comunicação com você. Então na próxima vez que você vier na nossa loja comprar sapato, eu já tenho relacionamento com você. Porque eu te segui na rede social e eu falei eu vi que você tem um filho, que você é casada, aí eu vou perguntar do seu marido, eu vou perguntar do seu filho. Então as pessoas vão comprar sempre de quem a gente conhece. Esse é o natural. Por isso que no longo prazo, o vendedor ele aumenta o faturamento, porque o relacionamento vai expandindo com o cliente. O cliente tende a te dar mais abertura. Eu tive ontem em Bauru numa reunião com um cliente, amigo, e eu estava até brincando com eles que no começo da minha história com eles me falavam, me perguntavam o preço do produto e depois falavam dele. Que é uma regra de compra, né? Uhum. Quanto custa o seu? Aí depois você fala o meu. A gente já tem tanta liberdade que eles me falam o quanto ele paga primeiro. E você nunca dá essa arma para um vendedor, porque se você me falar assim, por exemplo, esse copo eu pago R$5, se você falar para mim. Aí eu posso falar para você que o meu custa R$4,90, mas ele custa R$3. Porque você me deu o seu preço primeiro. É. Mas a confiança é tão grande que ele me dá o preço dele primeiro. E eu uso essa confiança com muito valor. A gente fechou um pedido ontem, né, nessa visita. Aí eu passei para minha equipe e tinha um desconto que a gente poderia dar maior do que o que eu tinha fechado. Então a gente passou o desconto para o cliente sem precisar. O pedido estava fechado e o preço era melhor. Então a gente fez o preço melhor. Porque quando você faz com confiança, você não tem medo de errar. Sim. E você sempre está naquela coisa assim, o universo ele retorna para você quando você faz o melhor que você podia fazer. Ser justo, né? Ser justo. Exato. É isso. Uhum. É dar a quem é de quem. Exato. E você fideliza, né? Total. As barreiras que nós temos realmente são grandes, né? Nós temos essa questão da pessoa não procurar vendas em último caso, nós temos a questão de um histórico, né? Aqueles famosos, né, vendedores de Barça, né, que vende lá, joga uma conversa em você nunca mais viu o cara, né? E sendo que hoje é isso que você pontuou, né, venda é relacionamento, é você realmente tá do lado do cliente, né, e assim, o nosso, pelo menos o meu anseio é que essa profissão cada vez mais cresça por conta disso. Como você disse, né, o seu cliente falou que você é tão sortudo, né, que você nem precisa ser tão bom para ser o melhor. Sim, né? Sim. Foi boa essa, você gostou, né? E às vezes é uma coisa natural, né, nós, né, que tivemos educação, e não é muito, né, um muito obrigado, um bom dia, um por favor, alguma coisa assim, que olhando assim, teoricamente era para ser natural, né? Então, mas isso encanta as pessoas. Encanta. E depois de um tempo você aprende técnicas de como fazer isso de uma forma profissional. Exatamente. E que tal? E isso aí assusta um pouco também as pessoas, porque as pessoas acham que quando você profissionaliza a venda, você vai realmente conduzir a pessoa para o que você quiser. Não existe isso. Né? Isso não existe.
mas que você pode, com pequenas atitudes, mudar o rumo de uma venda. Sim. E eu posso falar para você, uma das coisas que realmente mudam a venda é a palavra não. Então a palavra não pode ser usada de várias formas que não prejudiquem uma venda. Então, sim, se a gente está numa negociação e você me pede, por exemplo, um prazo maior do que eu posso te dar, eu já sei que eu não posso te dar esse prazo. Mas olha a diferença, você me pediu o prazo e eu falei para você, olha, infelizmente, não posso te dar esse prazo. E se eu falasse para você o seguinte, olha, eu vou tentar conseguir esse prazo e eu te falo, eu não te garanto, mas eu vou tentar. E eu volto para você depois de algumas horas e falo, olha, infelizmente, esse prazo não é possível pelo volume do pedido. Olha que história diferente de falar assim, não, esse prazo não. Parece que você nem tentou, né? E você nem tentou mesmo. E quando eu falo de tentar, não é de só fingir que tentou. Mas eu posso falar com a diretoria da empresa e falar, olha, eu tô com esse cliente, ele pediu um prazo melhor. Muitas vezes a fábrica passa o prazo. Uhum. Só que precisa pedir. Então, o que é natural? Né? Falar não. Então é mais fácil do que ter que ligar para o diretor da empresa e pedir o prazo. Mais um trabalho. E é isso que faz a diferença nas vendas. Quando você faz o melhor mesmo, em todo sentido, mas que você entende que técnica de venda é não falar não para o cliente imediatamente. É se interessar pelo problema dele e tentar resolver o problema dele. Né? Exato. Eu acho que isso, né? Eu particularmente aprendi muito observando as mulheres, né? Principalmente as minhas. Mas é uma coisa que é uma tática de negociação infalível, né? Toda vez que você pede alguma coisa para elas, né? Normalmente vem uma contrapartida, né? Sim. Então eu uso muito isso na venda, né? Um exemplo, né? Eu quero mais 10% de desconto. Eu também não falo não. Eu falo assim, mas daí você fecha mais 3 meses? Então, quer dizer, você não falou não, ele te fez uma proposta e você condicionou aquela proposta a algo que seja favorável a você. Eu senti que foi pra mim isso aí. Você sentiu? Eu preciso de 9 meses. Ai, exatamente isso que você falou. Pois é. Se você passar aquele contrato que você tem com outra empresa, a gente pode conversar, né? O pessoal não tá entendendo, mas a gente tava no bate-papo antes aqui, né? E o business corre solto. Exatamente. Né? Fecha negócio a todo minuto. Né? Não, faz parte. Meninos, eu vou caminhando a nossa conversa pro fim, que a gente já tem bastante assunto aqui sobre vendas. Na realidade, não tem muito, né, Felipe? É só a pontinha aí do que é realmente vendas. E aí, quem sabe, a gente tenha você aqui mais vezes para falar, né, deste assunto com mais profundidade e auxiliar aí milhares de pessoas que nem sabem que são vendedores e que todo mundo fala que... Ele fala que eu sou vendedora, viu, gente? Mas eu falo que eu sou jornalista. Quem sabe também não aprenda a ser vendedora lá. Tem gente que insiste no erro, né? Olha lá. Eu gosto da minha profissão, eu gosto de... Apesar que vendendo a gente também interage com outras pessoas, sim, também se comunica. Então, de certa forma, tá bem coladinho aí uma coisa com a outra. Com certeza. Quero agradecer a sua participação aqui na Quadricast, no Agora Pode vender, agora você pode aprender a vender, então acompanhe aqui o Felipe que volta, se tudo der certo, né, Felipe? Exatamente. O convite está aberto e feito, viu, gente? Eu que agradeço mais uma vez, né, a oportunidade, e eu tenho o maior prazer de poder falar de vendas. Realmente é algo que vem de dentro, não é algo que é superficial, e acho que isso que faz a verdade das coisas. Né? Quando você faz mesmo, né, e é natural, né? A gente estava antes conversando aqui de algumas coisas, né, dicas de venda, é natural, né? Sim. Mas gratidão por estar aqui hoje com vocês. Eu que agradeço, Marcelo. Obrigada também. Uma honra, né, estar com o Felipe aqui. Acho que dos que eu posso considerar amigos, acho que somos caçulas, né, em termos de amizade. Quando o cara fala uma honra, o desconto vai ser pequeno. Mas até porque nós somos do mesmo sindicato, né? Então essa classe, né, de vendas é uma classe muito boa. Eu tive uma experiência, minha primeira experiência não foi como pizzaiolo, mas foi como garçom, né? Tá perto, eu tava fazendo a pizza e você tava servindo. Exatamente. Na verdade não era nem garçom, era um termo que chamava cumim, que é o ajudante do garçom, né?
E acho que hoje, né, vendo toda a nossa trajetória, eu vejo que isso foi uma grande escola. Porque por mais que você não tivesse a característica do vendedor, mas você aprendeu a servir as pessoas. Então, acho que... Servir. É servir. Então, eu acho até um dia, né, se eu tiver uma jornalista inspirada do meu lado, e eu tentar colocar um projeto, que é escrever um livro, o que me vem na mente é essa correlação, né, entre dois prestadores de serviços que até então não são assim tão reconhecidos, né, mas que são fundamentais aí para o atendimento, né, e para o sucesso aí, não só da pessoa, mas também daquele que ele serve, né? Sim. Então foi muito bacana, né? Quem sabe no futuro próximo a gente também possa tá não só absorvendo o seu conteúdo, mas também compartilhando ou colaborando de alguma forma. Seja bem-vindo à casa aí, Felipe. A gente dificilmente não faremos negócio aqui na Quadricast. Resumindo, quem terminou a venda? Quem terminou a venda? Exatamente. Eu já fui vendedora. Já, vendedora de loja de roupa e vendedora de anúncios. Jornal. E a pé, batendo de comércio em comércio para vender anúncios. Tá vendo? Você só vendo, Marcelo. Não continuou nas vendas porque não teve conteúdo para levar você para vendas para outro nível. Pode ser. Tá focada na faculdade de jornalismo e aí continuei. Eu sei que já terminou, mas tá aí uma coisa importante para a gente levantar mesmo. Tem muitas pessoas que não continuaram nas vendas porque não tinha instrução ideal para fazer o correto, mas podia ter um outro caminho, uma outra direção na vida, se tivesse tido o conteúdo e tudo isso pode mudar mesmo. Eu persisti no jornalismo porque eu estava fazendo faculdade, eu queria aquilo, então eu fui focada naquilo mesmo e deixei de lado as vendas. Foi intencional e opcional mesmo. Mas quem sabe? Gente, o Agora Pode estar acabando aqui. Felipe, muito obrigado. Marcelo, obrigado. E eu vejo vocês aí no próximo episódio do Agora Pode. E esse Agora Pode vender mais. Quem sabe você também aprende e aí melhora os seus negócios. Até o próximo!